Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, bom dia. Bom dia a você que nos assiste em casa. Vamos abrir o livro do profeta Isaías, o capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filho de corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como subversão dos estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sopesardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteiai a causa das viúvas. Versos 18 a 20, vamos ler juntos? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Meus prezados irmãos, nós estamos no segundo estudo aqui sobre o livro de Isaías. Não será possível a gente fazer uma exposição capítulo por capítulo. São 66 capítulos
a mesma quantidade de livros que nós temos na Bíblia. E como eu falei aqui, o livro está dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 39, nós temos as condenações de Deus, a partir do seu povo, de Israel, mas também de todas aquelas nações que conviviam no contexto da época, principalmente o povo assírio. Esse povo, essa nação, foi uma potência. Na época, foi no ano de 722, quem destruiu as 10 tribos do Reino Norte, cuja capital era Samaria. Foi esse povo que foi usado por Deus como chicote nas suas mãos para castigar o Reino Norte. E a Síria, através de Senaqueribe, também na época do rei Ezequias, tentou invadir Jerusalém, o reino sul, mas foi impedida por Deus por causa das orações e por causa principalmente do ministério do profeta Isaías. O nome Isaías significa o Senhor salva. E esta é a mensagem do livro. A mensagem do capítulo 1 até o último capítulo é mostrando a intenção de Deus de salvar o seu povo. É por isso que nós teremos um estudo específico só para a gente conhecer as profecias acerca da pessoa de Jesus, o Messias prometido. Nenhum livro é mais citado no Novo Testamento do que o livro do profeta Isaías. Aliás, o livro do profeta Isaías foi o livro usado pela igreja primitiva para pregar o Evangelho. Porque não existia o Novo Testamento, eles usavam justamente o texto de Isaías. Jesus, quando assumiu seu ministério lá em Nazaré, quando ele entra na sinagoga, ele lê o texto de Isaías capítulo 61. E ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Você vai ver que aquele etíope que foi a Jerusalém, ele ia na sua carruagem de volta para casa lendo o texto de Isaías. E Filipe é transportado pelo Espírito Santo justamente para explicar para ele, porque ele estava lendo justamente Isaías capítulo 53. Veja no texto aí que o título do livro, Visão de Isaías, preste atenção que não se usa o termo no plural, mas no singular. Por que isso? Porque o livro de Isaías é uma espécie de antologia. Ele reúne as visões que ele teve. E muitas vezes não foram visões como os profetas tinham, mas vinha para ele a palavra de Deus. Então, o livro em hebraico se chama Isaías justamente por causa dessa expressão em hebraico, visão de Isaías. Veja que Isaías era filho de Amós, e Amós era provavelmente irmão do rei Amazias. Isaías, então, ele é um profeta que tinha linhagem real. E por isso que, quando você lê o texto de Isaías, você vai descobrir a sua formação em letras muito forte, porque o texto é maravilhoso, não somente na sua narrativa, mas também na sua figura de linguagem. Ele fazia, ele exercia o seu ministério profético usando figuras muito fortes, porque ele tinha esse veio poético aí. Provavelmente teve uma boa formação, diferentemente, por exemplo, de Amós, que era um boiadeiro, e de outros profetas. Isaías era um profeta com relativo conhecimento da língua hebraica, né? Por isso que a narrativa do texto é muito rica. Veja que ele exerceu o seu ministério, né? Veja aí, na cidade de Jerusalém, durante o período de 4 reis: rei Uzias, rei Jotão, Acás e Ezequias. Ele viu a destruição do Reino Norte em 722
E ele vai trabalhar durante esse período. Foi um ministério longo, profético. Ele exerceu o seu ministério por mais de 50 anos. E provavelmente ele foi assassinado por Manassés, filho de Ezequias. E de acordo com Hebreus capítulo 11, provavelmente ele foi cerrado ao meio. Ele teve uma morte muito sofrida, muito dolorida. Nós já mostramos aqui, estudamos, além das informações gerais do livro, nós estudamos o capítulo 6. Porque geralmente os profetas, eles colocam o seu chamado profético nos primeiros capítulos. Mas Isaías, ele vai colocar justamente no capítulo 6. E o seu chamado foi no ano da morte do rei Uzias. Ele foi ao templo, ele viu, teve aquela revelação da santidade de Deus, e ali ele ouviu a voz de Deus, e ali ele começa o seu chamado profético. A partir do versículo 2 aqui, nós temos a primeira mensagem profética. E essa mensagem, ela é um recado de Deus para nós. Porque o propósito desta mensagem é produzir em quem ouviu essa mensagem, em quem leu essa mensagem, aquilo que se chama biblicamente de convicção de pecado. Convicção de pecado. O que significa convicção de pecado? Convicção de pecado é uma confrontação de Deus com aqueles pecados que estão confortáveis e tranquilamente instalados em nossa vida. Ou seja, são aqueles pecados que a gente convive com eles achando que são normais, naturais. Você tem esses pecados aí ou não? Se você não sair daqui hoje convicto que é pecador, nós vamos lhe dar uma auréola de presente. Você vai sair aqui vestido de anjo. Qual é o propósito de Isaías? O primeiro recado de Deus é justamente dizer: olha, vocês são pecadores. O pecado de vocês prejudica vocês em tudo, principalmente na esfera do culto. Vocês vêm me adorar aqui, mas eu não estou nem aí para o culto que vocês estão oferecendo, porque o culto de vocês não bate com a vida de vocês. Sabe aquele negócio da gente viver a vida errada a semana toda e no domingo vem cultuar a Deus? É mais ou menos assim. E achar que está tudo bem. Então, vamos olhar para o texto nessa perspectiva. Veja dos versos 2 a 9. Versos 2 a 9. É como se Deus fizesse uma acusação aqui, mostrasse o pecado do povo. Veja que ele faz uma convocação como se fosse um tribunal. Ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Então é muito bom destacar isso aqui, porque o profeta, já expliquei aqui o significado da palavra profeta, né? Que é boca de Deus. A mensagem, se ele é profeta verdadeiro, a mensagem não é dele, ele é apenas o canal da mensagem. Então é Deus que fala. Diz assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão o quê? Revoltados contra mim. Então esse é o primeiro pecado. Deus cria, Deus abençoa,
Deus o quê? Engrandece. Se era um sujeito tosco, tinha até bicho de porco no pé. Hoje você está aí, abençoado, próspero. Deus tem lhe dado crescimento, prosperidade. Mas, qual é o primeiro pecado? Revoltados contra mim. É interessante isso aqui, porque tem muita gente que é revoltada contra pastor, né? Esse pastor fez um estrago na minha vida, e eu nem sabia. Tem gente assim? Eu estou fora da igreja, eu estou revoltado. Mas revoltado contra quem, meu filho? Veja que Deus está denunciando aqui que o povo não estava revoltado com a religião, não estava revoltado com a igreja, não estava revoltado contra o profeta, eles estavam revoltados contra Deus. Veja no versículo 3, o que ele diz aí? O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo que não entende. Então, além da revolta, o pecado trouxe o quê? Estupidez para o povo. O povo se tornou estúpido, porque ele compara aqui o boi e o jumento são seres o quê? Irracionais. Mas mesmo sendo irracionais, eles ainda têm o instinto de conhecer o seu dono, de ir lá comer na manjedoura. Mas o povo aqui de Deus, a nação, além de revoltada contra Deus, ela está passando por uma estupidez espiritual. E aqui, meus amados irmãos, é uma coisa muito importante nós entendermos. Não fala aqui de conhecimento intelectual. Por exemplo, quando Oséias diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. O conhecimento ali é o mesmo conhecimento aqui, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento espiritual. É o filho abençoado de Deus que não reconhece Deus, que está revoltado contra Deus, que não tem discernimento das coisas de Deus. A partir do versículo 4, o que ele diz? Ai desta nação o quê? Pecaminosa. Aí ele vai falar no coletivo. Você acha que esse texto aqui se aplica à igreja hoje ou não? Somos uma nação pecaminosa ou não? Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Então é a descrição que Deus está fazendo. E Deus está pegando pesado aqui. Uma coisa aqui, é muito ruim a gente ouvir sermão contra pecado, é ou não é? Quem gosta? Hoje eu fui na igreja, saí lá arrasado. Porque o pastor só falou de pecado. Eu tenho meus pecadinhos aqui, mas não sou esse pecador que o pastor falou. Mas não sou eu que estou dizendo, não, é o texto que está dizendo. Porque para que haja, irmãos, quebrantamento, convicção de pecado, é necessário que o pecado seja exposto. É como se Deus estivesse aqui fazendo uma acusação num tribunal, dizendo: olha, vocês são isso aqui, ó. Se o povo estava revoltado contra Deus, se o povo não tem conhecimento,
O povo agora é acusado de abandonar a Deus. Veja no versículo 4, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram o quê? Para trás. Então presta atenção, todo crente que se afasta de Deus, não anda para frente, volta o quê? Para trás. Povo, então, está sendo acusado, Deus está com esse libelo aí, acusando o povo. Nos versos 5 a 6, Deus está fazendo uma análise aí, que o povo está doente, da cabeça aos pés. Veja aí o que ele diz. Veja o que ele diz. Verso 5. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, quer dizer, vocês vão continuar em rebeldia, eu estou batendo em vocês, estou ferindo vocês. Já não há mais espaço no corpo de vocês para eu bater. Veja o que ele diz. Porque a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração o quê? Enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele o quê? Coisa vã, sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Uma ainda cheia de pus, uma e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas o quê? Com óleo. Pesado isso aqui, né? Eu li isso aqui, me olhei para mim assim, sabe que eu estou assim, Senhor? Mas veja que o profeta está falando em nome de Deus, Deus está usando os recursos literários, e veja que cada descrição dessa, ela é bem forte, porque ele está usando uma linguagem que o povo compreendia, que era comum da época. Versos de 7 a 9, diz que a situação da terra está assolada, consumida pelo fogo, vossa lavoura os estranhos devoram, a terra se acha devastada. Versículo 8, vê se você reconhece aqui, a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade o quê? Sitiada. Essas três figuras, tanto a choça na vinha como a palhoça no pepinal, são aquelas barracas que são feitas durante o período do cultivo, e que depois que cultiva fica lá, né? Seria como para nós aqui, como espantalho de roça. Mas a terra está seca, a situação está. Vamos fazer uma aplicação prática aqui, começando da sua vida. Qual é o pecado que você acha na sua vida hoje que mais entristece você e que mais entristece Deus, e que você gostaria de se libertar, de não pecar mais, mas você não consegue? Tem gente com esse problema aqui ou não? Ou só eu? Eu tenho um problema na língua. Eu não sei parar de falar mal dos outros, então. Veja como Deus, veja bem, Deus é muito sábio, porque Ele é um médico. Ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para quem? Para os doentes. Quando ele diz eu vim para os doentes, ele está dizendo aqueles que reconhecem que são doentes. Porque o diagnóstico que ele está dando aqui é que todos nós estamos o quê? Doentes. O pecado nos adoece. O pecado nos torna estúpidos. Sabe aquele cara que, quando ele peca, e ele gosta de pecar, e o bicho vira um jumento espiritual? O cara cai no pecado do adultério.
Ele troca a esposa dele, uma mulher linda, boa formação, família, tudo que ele tem. Ele troca para uma mulher feia. Nem pecar o cara sabe. É uma estupidez, não é não? Estúpido. Veja, irmãos. Veja casos e mais casos na igreja. Você conhece gente que peca. O cara é da igreja, tudo aí, cai no pecado. E você vai ver o pecado que ele caiu. É uma estupidez. Ele troca minutos de prazer por toda a reputação dele, por tudo. Faltou o quê? Inteligência espiritual. Está todo mundo preocupado com inteligência artificial. Esquece esse negócio. Nós temos que ter o quê? Sabedoria. Não tem conhecimento, o meu povo o quê? Não entende. Vamos abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14, diz assim: ora, o homem o quê? Natural, não aceita as coisas, porque eles são o quê? Loucura. E não pode o quê? Entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Paulo faz uma diferença entre o homem natural e o homem o quê? Espiritual. O homem espiritual é aquele que tem o Espírito Santo, que deveria, por causa da presença do Espírito Santo, ter o quê? Discernimento espiritual. Ter a mente de Cristo. Agora, veja o que Deus está colocando aqui. É que a situação está difícil. O diagnóstico que ele faz aqui é que o pecado adoeceu o povo. Trouxe estupidez, né? Trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe escassez. Então o pecado, de uma certa forma, trouxe uma devastação para a vida do povo, individualmente como nação. Convicção de pecado. Confrontação divina com aqueles pecados que estão confortáveis e tranquilamente instalados em nossa vida. Veja que a partir do versículo 10, Deus faz esse diagnóstico. Mas a partir do versículo 10, esse povo não para a sua prática religiosa. Veja bem, presta atenção nisso. O povo, Deus faz essa análise aqui, dessa condição. Mas o povo continua o quê? Com a sua religiosidade. Aí, a partir do versículo 10 até o versículo 15, você vai descobrir aqui que há uma espécie aqui de hipocrisia piedosa. Eu gostei dessa palavra. Hipocrisia piedosa. O sujeito faz tudo quanto é errado durante a semana, mas no domingo ele não perde um culto. Ele é até dizimista. Ele é um cara que até está envolvido com o ministério da igreja. Ele é oficial da igreja. Ele é pastor, presbítero. Mas ele vive uma hipocrisia piedosa. Essa, para mim, é das piores, né? Piores.
Porque quando você encontra isso na vida de uma pessoa que não teme a Deus, mas o cara ter um comportamento não cristão e querer vender uma imagem como se ele fosse um super cristão, um cristão espiritual, consagrado, essa é a grande incoerência. Vamos ver o que ele diz aí? E eu queria chamar a sua atenção para você grifar aí no versículo 13. Versículo 13. Grife aí essa última parte do versículo. O que Deus diz? O que ele diz aí? Não posso suportar iniquidade associada ao... Grife essa frase aí. Iniquidade é na forma de vida. O ajuntamento solene era o ato de culto. Quem é crente aqui há muito tempo? Levanta a mão. Você já viu essas pessoas na igreja ou não? Olhe para mim não. Tem gente na igreja que diz assim: será que esse cara é crente mesmo? Quem já pensou nisso assim? Eu não vejo uma evidência na vida dessa pessoa de uma nova criatura, mas é um religioso. Vocês sabem, veja o que o texto diz aqui, versículo 10 em diante. É pesado o que Deus vai dizer aqui. Porque agora, se lá no versículo 2 ele começa dizendo: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, é como se ele estivesse fazendo a declaração de acusação. Aí você podia até dizer, é genérica. Me erra, Senhor, não é comigo, é com o céu e com a terra. Não, mas ele faz uma análise do povo. Agora, veja aí no versículo 10, ele começa falando assim: ouvi a palavra do Senhor, vós o quê? Príncipe. Ele está falando para a liderança. E ele chama príncipe de Sodoma: prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo o quê? De Gomorra. Quer dizer, esses príncipes de Sodoma e esses que estão exercendo essa prática, ela é comparada a uma prática perversa. Aí ele vai colocar a partir do versículo 11, Deus vai fazer algumas perguntas que eu acho que são muito boas para nós aqui hoje. Diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos o quê? Sacrifícios. Então o povo, com a vida errada, não deixava de fazer o quê? Multidão de sacrifício. Ele diz assim: estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Presta atenção que aqui tem um princípio da adoração. Primeiro, Deus tem que ele tem que ser agradado de quem o quê? O adora, não da oferta. Quando Caim e Abel vão oferecer a Deus lá em Gênesis capítulo 4, diz assim: agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Primeiro Deus tem que se agradar. Por isso que a Bíblia fala que Deus ama a quem dá com... Ele não ama o que é dado. Pode ser a quantidade que for, ele não está preocupado. Então Deus está dizendo aqui: olha, os sacrifícios de vocês estão desconectados com a vida. Uma coisa do cara tocar aqui na banda de louvor, depois sair para o motel com a irmã. E a irmã vai tirar um cigarro e diz: não fumo porque eu sou crente. Você notou isso hoje, como a questão do ser crente está muito vulgar?
ser cristão não significa nada. Deus diz: não me agrado. Versículo 12, ele diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Porque há uma diferença de você vir para a igreja na convicção que Deus está chamando você. Outra coisa é você vir simplesmente para disfarçar a sua vida. Deus está dizendo: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Eu não convidei vocês, não chamei vocês, não convoquei vocês. Vocês vieram oferecer aqui culto que não tem significado, que não tem sentido. Versículo 13 diz: não continueis a trazer ofertas vãs. Lembra que Jesus disse: se você vier trazer uma oferta para o altar, se você tiver algum problema com o seu irmão, deixa a oferta, vai lá e o quê? Reconcilia com o seu irmão, e depois você traz o quê? A oferta. Coloque na sua cabeça, na sua mente, que Deus se agrada do nosso coração. E o que Deus está tentando fazer aqui com essa pegada pesada é trazer o quê? Convicção de pecado. Convicção divina com aqueles pecados que estão confortáveis e tranquilamente instalados na nossa vida. Você acha que está tudo bem? Que a sua maneira de ser cristão, ser crente, está jóia? Deus está dizendo: não está, não. Não está. Versículo 13. O incenso, que é símbolo da oração, é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Aí ele vem colocar a frase-chave. O que é? Não suporto iniquidade associada ao quê? Ao ajuntamento solene. E aqui, eu acho lindo esse versículo, porque aquilo que não causa sofrimento para você, pode estar causando sofrimento para Deus. Veja o que ele vai dizer aí, por favor, no versículo 14, vamos ler juntos? As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma já me são pesadas, estou cansado de a sofrer. E eu fiquei pensando nisso, meu Deus do céu, eu vou para a igreja hoje arrasado, porque será que Deus vai receber meu culto, meu serviço espiritual? Olha a cara desse Arival, ainda está pregando no púlpito. Já pensou nisso? Você vir para a igreja, saber que você vai fazer por causa da sua vida, isso vai trazer tristeza para o coração de Deus? É pesado ou não é? Mas por quê, irmãos? Porque o pecado nos torna o quê? Estúpidos. Porque é o seguinte: se você é crente e tem o Espírito Santo, todas as vezes que um crente peca, o pecado lhe entristece. Entristece ou não? Você diz: eu não queria fazer isso, fiz, mas estou errado. Mas quando a pessoa ele tem a mente cauterizada
E ele começa a achar que aquilo não é mais pecado. E aí ele começa a mudar a teologia. Veja esses pastores aí da internet, quando eles começam a defender certas posições, as posições não estão na Bíblia. Eles começam a fazer uma teologia para justificar o seu o quê? Comportamento. Isso aí Freud explica. Tá certo? É o pecado, aquilo que nós temos que é a questão da racionalização e da projeção. Eu peco, mas todo mundo peca. Já eu lembro quando você era adolescente, não, eu estou errado, mas lá na igreja todo mundo está fazendo. E põe logo todo mundo no saco de gato. Como se isso resolvesse. Moisés diz o quê? Não seguireis a multidão para praticares aquilo que é errado. Mas nós temos uma habilidade de negar, de racionalizar, de projetar. Você diz, eu não estou mal com Deus, também a igreja não ajuda. Eu vou na igreja e não sei o quê. Quando você está bem com Deus, você chega aqui, é o melhor culto. A palavra fala ao seu coração. Quando você está bem com Deus, você aproveita alguma coisa, mesmo sendo ruim. É assim ou não é? Agora quando você está mal, aí você fica no celular aí. Quero saber quem foi que criou o celular, se foi Deus ou o diabo. Depois nós vamos discutir isso, né? Agora veja, gente. No versículo 15, encerrando essa condenação do culto hipócrita, veja o que ele diz aí. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias do quê? De sangue. Significa que há uma desconexão entre aquilo que eu faço com as minhas mãos e aquilo que eu estou dizendo para Deus. Aliás, em 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós, homens, devemos orar em todos os lugares, levantando mãos santas, mãos limpas, mãos santificadas. O que significa isso? Significa que o nosso comportamento, ele é determinante se Deus vai ouvir ou não a nossa oração. Se Deus vai aceitar ou não o nosso louvor. Mas, vamos rápido aqui, que eu já peguei muito pesado. Não sou eu, tá? É o texto. Porque no versículo 16, Deus começa a fazer um convite para o povo. Quer dizer, antes de mandar o juízo, porque a coisa já está ruim, mas antes de dizer assim, eu vou dizimar vocês, eu vou castigar vocês, ele manda uma mensagem de esperança. Presta atenção que vai ser sempre assim com Deus. Deus mostra o pecado, Deus mostra as consequências do pecado, mas Deus sempre dá o quê? Uma oportunidade. Amém? Essa é a graça de Deus. Aí ele vai no versículo 16. Vamos ler juntos? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei-o ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então Deus está mandando a gente fazer aqui um processo de purificação, de arrependimento, quebrantamento. Tanto os verbos lavai e purificai. Lembra do Salmo 51 que Davi usa? Lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Qual é a sensação? Veja, você que é crente, se você já se sentiu assim, é que
você fica incomodado com a sujeira. Então você trabalhou o dia todo, você não é francês, você é brasileiro. Aí chega em casa, você não toma banho e vai dormir. E o corpo pegando o lençol. Quem já sentiu isso? É ruim ou não é? Horrível. O pecado traz para o crente essa sensação de sujeira. Que você está... Por isso que ele usa a expressão, lavai-vos e purificai. Se você for lá, veja lá, por favor, o Salmo 51, que é salmo para crente. Salmo 51. Davi, ele pede a Deus para que o lave. Porque convicção de pecado é um ato do Espírito Santo. O que a Bíblia diz lá? Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do... Então, o pecado é declarado por Deus, é apontado por Deus, mas deve haver uma disposição no meu e no seu coração, mas o verdadeiro arrependimento, a verdadeira purificação, o verdadeiro quebrantamento, ele é um ato de Deus. Por isso que Davi diz o quê? Lava, versículo 2, Salmo 51, 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me dos meus, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro o que no teu julgar. Eu gosto de Davi porque ele usa só, ele não diz foi Betseba que deixou a janela aberta, ele não diz disso. Ele usa os pronomes todos na primeira pessoa. Lava-me, purifica-me, eu conheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Você é autor que crente quando peca, tem uns pecados que ele não esquece? Onde ele vai, o pecado acompanha. Está errado. Você fez isso. É isso que ele está dizendo. O meu pecado está sempre o quê? Diante de mim. Ou seja, eu não consigo esquecer o que eu fiz. Aí, meus amados irmãos, voltando lá para Isaías, Deus convida o povo a lavar, a parar, cessar de fazer o mal. Aprender a fazer o quê? O bem, porque ninguém aprende a fazer o mal, aprende? O mal a gente já faz de natureza. Agora, irmãos, para a gente encerrar aquilo que nós lemos, eu acho esse convite aqui, eu colocaria como se fosse o resumo do livro. Você pode botar esses 3 versículos aí como os versículos chaves de Isaías. Isaías 1, 18 a 20. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Eu gosto disso aqui, porque arrazoar é apresentar razões, né? É conversar. Talvez eu esteja pegando pesado com você, mas vem cá, se aproxima. Vamos arrazoar sobre isso. Vamos analisar se isso que eu estou dizendo é verdade mesmo. Veja que graça. Maravilhosa graça. Ele nos convida. E ele diz aqui, ainda, tá? Que os vossos pecados sejam como o quê? A escarlata. Escarlata que é um vermelho. Era a cor da roupa dos príncipes de Israel. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão o quê? Brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então aqui
Você põe aí, é o texto bíblico que fala a cor do pecado. Então, graças a Deus, não é verde. Então, onde tem vermelho, você foge. Que é a cor que é do pecado. É que a bandeira da Itália tem um vermelhinho, mas é pouco. Então, aqui está a cor do pecado, né? Ainda eles se tornarão o quê? Brancos como a neve. Né? Aí a gente canta aquele hino, né? Ah, vou mais que a neve. Veja que Deus está convidando a gente nessa manhã de domingo, dia 3 de março, para a gente se lavar, se purificar. Uma aula de escola dominical. Agora, veja a graça de Deus no versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês o quê? Comerão o melhor dessa terra. Se você quiser, e se você o quê? Me ouvir. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o quê? O disse. Então, antes de ser devorado pela espada, Deus convida a gente a se purificar. Vamos ficar de pé e vamos orar agora. Você vai orar com o seu irmão aí do lado. Você vai orar por ele e ele por você. Vamos orar pela igreja de Pinheiros, para que os nossos cultos aqui não sejam iniquidade associada à solenidade. Que a gente possa chegar todo arrebentado aqui, mas quebrantado. Quebrantado.